Olá, meus amados irmãos e amigos, que bom te encontrar novamente aqui no canal Minuto Missionário. Eu sou o Paulo Eduardo e muito feliz, agradecido a Deus por você estar aí do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter você aqui conosco todos os dias nos acompanhando. Sua participação aí do outro lado, ela é muito importante. Eu louvo a Deus por você estar aí. Fico muito feliz com cada um que já colocou esses estudos na sua rotina devocional, que todos os dias estão aqui ligados conosco. Eu quero agradecer a vocês. Se não é inscrito no canal, o pedido que eu faço todos os dias, se inscreva, faça a sua inscrição. E ao sair daqui, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Mande para mais alguém, coloque nos grupos, WhatsApp aí, indique para irmãos, amigos, para que outras pessoas possam também serem alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus. Meu muito obrigado. Eu louvo a Deus pela sua companhia aí diária. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu já te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos fechando hoje um bloco de estudos, onde Paulo vem do versículo 3 ao versículo 5, falando de uma virtude que promove a unidade, que é a humildade. A Bíblia diz, versículos 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo fala desta humildade, que promove a unidade. A humildade verdadeira, a humildade que vem de um conhecimento correto de Deus e de si mesmo. Quando nós conhecemos quem é Deus, nós nos colocamos de forma humilde, e quando nós sabemos de fato quem nós somos, nós praticamos a humildade, porque nós enxergamos de fato, não é, quem somos nós. O apóstolo Paulo mesmo, ele se intitulava, o menor dos apóstolos. Ele se colocou certa vez como o principal dos pecadores, deixando essa lição para nós. Se nós olhamos também que a humildade coloca o outro, olha para o outro com honra, não é? Paulo colocava Cristo em primeiro lugar, lá em Filipenses 1:21, e aqui no versículo 3 do capítulo 2, Paulo coloca o outro em segundo lugar. Então é Cristo, o outro, depois eu. Isso precisa ser vivido e exercido com humildade, não é? Eu disse no último estudo que uma pessoa humilde não canta diante do espelho quão grande és tu. Ela trata o outro com honra. Ela busca o interesse do outro. Ela não quer fazer nada na igreja para ficar aparecendo. Ela não se sente mal se não for vista, se não for reconhecida. O humilde, ele busca o interesse do outro com solicitude. O humilde, ele olha para os outros com interesse, com preocupação. Ele prioriza o outro. Ele entende o outro como mais importante. O humilde, ele sabe que é melhor dar primazia ao outro do que a si mesmo. É por isso que nós falamos que a humildade, ela é uma virtude que gera unidade. Se no seio da igreja, que é o alvo do nosso estudo aqui, nós agirmos com humildade, a igreja caminha mais com unidade. Se eu souber priorizar o outro do que o meu interesse, se eu souber abrir mão dos meus interesses em favor do outro, considerando o outro superior a nós mesmos, olhar para o outro sempre considerando ele superior a mim, sem demagogia, sem hipocrisia, mas com realidade, fato de coração. Querer que o outro fique melhor, que o outro se sinta melhor, que o outro aproveite melhor. Preciso exercer isso. Quantas vezes a gente quer que o outro faça, o outro ceda, o outro que abra mão, não eu.
eu preciso aplicar a humildade no meu coração em prol da verdadeira unidade da igreja. Hoje eu quero terminar esse bloco de estudos falando sobre um exemplo supremo de humildade que Paulo cita para nós no versículo 5. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo evoca aqui o nosso exemplo maior de humildade, não é? Paulo cita 4 exemplos de humildade. Como eu disse, colocar o outro na frente do eu. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 20 e no versículo 30 do capítulo 2, sempre exortando a colocar o eu, o outro na frente do eu. Mas o argumento decisivo, eu creio, que Paulo usa nesse assunto é o falar de Cristo, não é? Cristo é sempre um argumento supremo. E de Paulo aqui na exortação ética, Paulo usa Cristo e uma lembrança de quando se trata de um interesse altruísta em prol do bem-estar do próximo, que abre mão, que se doa, que se sacrifica. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter os interesses pelos direitos do outro do que pelos nossos deveres, não é, dos nossos direitos, na verdade, eu priorizar o outro. Abrir mão, cuidar principalmente dos deveres, dos interesses do outro, do que do meu. Isso é um exemplo de humildade. O texto aqui, ele registra, que nós lemos, a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Cristo. Isso aqui não é uma peça doutrinária produzida por um teólogo de gabinete, alguém que estava ali numa mesa, num lugar tranquilo, apenas escrevendo um texto, trazendo luzes reluzentes, não é? Nesse nevoeiro de tantas heresias. Mas esse texto, ele foi escrito por um homem com uma humildade, não é? Com amor, que lutava pela verdadeira concórdia entre os irmãos, um homem que abria mão dos seus interesses, dos seus direitos em prol do outro, um homem que estava, como eu já disse, na antessala da morte, próximo à sua morte, mas estava preocupado com a igreja, e ele fala agora do exemplo de Cristo. Meus amados irmãos, essas frases, com todo o seu teor dogmático aqui que lemos, elas são parte dessa luta. Esse texto que nós lemos aqui, lido com a devida atenção, trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus e que deve abalar o nosso coração egoísta, que muitas vezes quer se colocar em primeiro lugar. Paulo usa a expressão: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele fala: coloca o outro em primeiro lugar. Não busque o que é seu prioritariamente. Esteja preocupado com o outro, valorizando o outro, se importando com o outro. Veja o que Cristo fez, o que Cristo abriu mão, o que Cristo suportou por pessoas que não mereciam. Ele se fez homem, abriu mão de tudo. E às vezes nós achamos tão difícil abrir mão dos nossos direitos, supostos direitos, os nossos merecimentos. E começamos a criar problema nas igrejas, porque nos achamos dignos, merecedores. E qualquer coisa que foge disso, nós ficamos com raiva, não é? Não queremos mais participar, não queremos mais envolver, fui contrariado, não me deram oportunidade, não me deram espaço, não fizeram isso. E começa a acabar com a unidade da igreja, criando problemas, desonrando o nome de Cristo. E tudo por falta de humildade. Esses versículos 3, 4 e 5 do capítulo 2 de Filipenses deveria ser considerado algo extremamente importante para a nossa vida como cristãos. Que Deus fale aos nossos corações pela sua palavra, que ela venha a ser prática na nossa vida, e isso para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.